Tampouco podemos abandonar o tema da regressão nos sonhos sem formular em palavras uma noção que já nos ocorreu repetidamente e que ressurgirá com intensidade renovada quando tivermos penetrado mais a fundo no estudo das psiconeuroses, a saber que o sonhar é, em seu conjunto, um exemplo da regressão, a condição mais primitiva do sonhador, uma revivescência de sua infância, das moções pulsionais que a dominaram e dos métodos de expressão de que ele dispunha nessa época. Por trás dessa infância do indivíduo é-nos prometida uma imagem da infância filogenética, travessão, uma imagem do desenvolvimento da raça humana, do qual o desenvolvimento do indivíduo é, de fato, uma recapitulação abreviada, influenciada pelas circunstâncias fortuitas da vida. Podemos calcular quão apropriada é a asserção de Nietzsche de que nos sonhos, abre aspas, acha-se em ação alguma primitiva relíquia da humanidade que agora já mal podemos alcançar por via direta, fecha aspas, e podemos esperar que a análise dos sonhos nos conduza a um conhecimento da herança arcaica do homem, daquilo que lhe é psiquicamente inato. Os sonhos e as neuroses parecem ter preservado mais antiguidades anímicas do que imaginaríamos ser possível, de modo que a psicanálise pode reclamar para si um lugar de destaque entre as ciências que se interessam pela reconstrução dos mais antigos e obscuros períodos dos primórdios da raça humana. É bem possível que esta primeira parte de nosso estudo psicológico dos sonhos nos deixe um sentimento de insatisfação, mas podemos consolar-nos com a ideia de que fomos obrigados a construir nosso caminho nas trevas. Se não estamos inteiramente errados, outras linhas de abordagem hão de levar-nos aproximadamente a essa mesma região. Então poderá vir um tempo em que nos sintamos mais à vontade nela. Título C. Realização de desejos. O sonho da criança em chamas no início deste capítulo dá-nos uma grata oportunidade de apreciar as dificuldades com que se defronta a teoria da realização de desejos. Sem dúvida nos terá surpreendido o fator de todos saber que os sonhos não passam de realizações de desejos e não apenas em virtude da contradição trazida pelos sonhos de angústia. Quando a análise nos revelou pela primeira vez que por trás dos sonhos se ocultavam um sentido e um valor psíquico, achávamo-nos, sem dúvida, inteiramente despreparados para descobrir que esse sentido era de caráter tão uniforme. Segundo a definição precisa, mas insuficiente de Aristóteles,
Aristóteles, o sonho é o pensamento que persiste, abre parênteses, desde que estejamos adormecidos, fecha parênteses, no estado de sono. Uma vez, portanto, que nosso pensamento diurno produz atos psíquicos de tipos tão variados, travessão. Juízos, inferências, negações, expectativas, intenções, etc. Travessão. Por que seria ele, durante a noite, obrigado a restringir-se apenas à produção de desejos? Não haverá, ao contrário, numerosos sonhos que nos mostram outra sorte de atos psíquicos? Travessão. Preocupações, por exemplo, travessão, transmudados em forma de sonho? E acaso o sonho com que iniciamos este capítulo, abre parênteses, um sonho muito particularmente transparente, fecha parênteses, não foi precisamente desse tipo? Quando o clarão da luz incidiu sobre os olhos do pai adormecido, ele chegou à preocupada conclusão de que uma vela havia caído e poderia ter incendiado o cadáver. Transformou essa conclusão num sonho, revestindo-a do aspecto de uma situação sensorial e no tempo presente. Que papel terá desempenhado nisso a realização de desejos? Acaso podemos deixar de ver nisso a influência predominante de um pensamento que persistiu da vida de vigília ou foi estimulado por uma nova impressão sensorial? Tudo isso é fato e nos compele a examinar mais de perto o papel desempenhado nos sonhos pela realização de desejo e a importância dos pensamentos da vigília que persistem no sono. Já fomos levados pela própria realização de desejo a dividir os sonhos em dois grupos. Encontramos alguns sonhos que se apresentavam abertamente como realizações de desejos e outros em que essa realização era irreconhecível e frequentemente disfarçada por todos os meios possíveis. Nestes últimos percebemos a atuação da censura onírica. Foi, sobretudo, nas crianças que encontramos sonhos de desejo não distorcidos, embora breves. Os sonhos, francamente, de desejo pareceram, e enfatizo essa ressalva, ocorrer também nos adultos. Podemos indagar em seguida de onde se originam os desejos que se realizam nos sonhos, que possibilidades contrastantes ou que alternativas temos em mente ao levantar essa questão? Penso ser o contraste entre a vida diurna conscientemente percebida e uma atividade psíquica que permanece inconsciente e da qual só nos damos conta à noite. Posso distinguir 3 origens possíveis para tal desejo. 1. É possível que ele tenha sido despertado durante o dia e, por motivos externos, não tenha sido satisfeito. Nesse caso, um desejo reconhecido do qual o sujeito não se ocupou fica pendente para a noite.
2. É possível que tenha surgido durante o dia, mas tenha sido repudiado nesse caso. O que fica pendente é um desejo de que a pessoa não se ocupou, mas que foi suprimido. 3. Ele pode não ter nenhuma ligação com a vida diurna e ser um daqueles desejos que só à noite emergem da parte suprimida da psique e se tornam ativos em nós. Se nos voltarmos de novo para nosso quadro esquemático do aparelho psíquico, localizaremos os desejos do primeiro tipo no sistema PCS. Suporemos que os desejos do segundo tipo terão sido forçados a recuar, abre parênteses, Zurückdrängen, fecha parênteses, do sistema PCS para o ICS, único lugar onde continuam a existir, se é que o fazem, e concluiremos que as moções de desejos, abre parênteses, Wunschregung, fecha parênteses, do terceiro tipo são inteiramente incapazes de transpor o sistema ICS. Surge então a questão de saber se os desejos oriundos dessas diferentes fontes são de igual importância para os sonhos e se possuem igual poder para instigá-los. Se para responder a essa questão voltarmos os olhos para os sonhos de que dispomos, logo nos lembraremos de que é preciso acrescentar uma quarta fonte dos desejos oníricos, ou seja, as moções de desejo atuais que surgem durante a noite, abre parênteses, por exemplo, as estimuladas pela sede ou pelas necessidades sexuais, fecha parênteses. Em seguida, formularemos a opinião de que o lugar de origem de um desejo onírico provavelmente não tem nenhuma influência em sua capacidade de provocar um sonho. Vem-me à lembrança o sonho da menininha que prolongou um passeio pelo lago interrompido durante o dia e os outros sonhos infantis que registrei. Eles foram explicados como devidos a desejos não realizados, mas também não suprimidos do dia anterior. São extremamente numerosos os exemplos em que um desejo suprimido durante o dia encontra vazão num sonho. Acrescentarei um outro exemplo muito simples dessa classe. A sonhadora era uma senhora que gostava muito de troçar das pessoas. E uma de suas amigas, uma mulher mais moça que ela, acabara de ficar noiva. Durante o dia inteiro, seus conhecidos lhe haviam perguntado se ela conhecia o rapaz e o que pensava dele. Ela respondera apenas com elogios, com os quais havia silenciado seu juízo real, pois de bom grado teria dito a verdade, travessão, que ele era um, abre aspas, Dutzendmensch, fecha aspas, abre colchetes, literalmente um homem às dúzias, um tipo muito comum de pessoa,
Travessão. Gente como ele aparecia às dúzias. Fecha colchetes. Naquela noite, ela sonhou que lhe faziam a mesma pergunta e que respondia com a fórmula, abre aspas. Em caso de repetição de pedidos, basta mencionar o número, fecha aspas. Por fim, mediante numerosas análises, ficamos sabendo que, sempre que um sonho sofre distorção, o desejo brotou do inconsciente e foi um desejo que não pôde ser percebido durante o dia. Assim, à primeira vista, todos os desejos parecem ter igual importância e igual poder nos sonhos. Não posso oferecer aqui nenhuma prova de que, não obstante, a verdade é outra, mas posso dizer que me sinto muito inclinado a supor que os desejos oníricos sejam mais estritamente determinados. É verdade que os sonhos das crianças provam, fora de qualquer dúvida, que um desejo não trabalhado durante o dia pode agir como instigador do sonho, mas não se deve esquecer que se trata do desejo de uma criança, de uma moção de desejo que com a intensidade própria das crianças. Considero altamente duvidoso que, no caso de um adulto, um desejo não realizado durante o dia pudesse ser intenso o bastante para produzir um sonho. Ao contrário, parece-me que, com o controle progressivo exercido sobre nossa vida pulsional pela atividade do pensamento, ficamos cada vez mais inclinados a renunciar por ser inútil à formação ou retenção de desejos tão intensos quanto os que as crianças conhecem. É possível que haja diferenças individuais a esse respeito e que algumas pessoas conservem por mais tempo que outras um tipo infantil de processo anímico, tal como existem diferenças similares no tocante à diminuição do modo de representação originário, que é por imagens muito vívidas. Em geral, porém, penso que um desejo não realizado que tenha ficado pendente do dia anterior não basta, no caso de um adulto, para produzir um sonho. Admito prontamente que uma moção de desejo originária do consciente possa contribuir para a instigação de um sonho, mas é provável que não faça mais do que isso. O sonho não se materializaria se o desejo pré-consciente não tivesse êxito em encontrar reforços de outro lugar.